Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E a igreja hoje celebra a festa de São Marcos Evangelista. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus se manifesta. O Cristo ressuscitado vai aparecer aos discípulos e será a última aparição que Jesus irá fazer, pois, como vemos, Jesus, logo após de passar as últimas instruções aos discípulos, ele vai ascender ao céu e vai sentar à direita do Pai. E pensa que última informação que Jesus vai dar, que último conselho que Jesus vai dar, que última missão que Jesus vai dar ali para os discípulos. A manifestação de Jesus era para falar aos discípulos, para eles saírem ao mundo inteiro. Ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Por isso que a igreja é católica, a igreja é universal, a igreja do mundo todo. Porque é missão de Jesus dada aos discípulos e dada à sua igreja. Porque a igreja de Cristo, o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, precisava se espalhar por todo o mundo. O anúncio que Deus, por amor a cada um de nós, entregou o seu Filho amado para não condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse Filho amado é aquele que oferece o sacrifício perfeito ao Pai para pagar a nossa dívida ao pecado. E ali morre na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita. E que esse Filho de Deus agora senta à direita do Pai. Então a missão da igreja é anunciar o Evangelho e batizar as pessoas. O batismo é o passo que nós damos na filiação divina. Assim como batizados, nós fazemos essa pertença ao reino de Deus. Somos filhos de Deus. E somos batizados porque cremos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Assim como os discípulos, por isso que na igreja há sucessão, na Igreja Católica, a sucessão apostólica verdadeira, que nós hoje somos chamados também a sermos esses discípulos anunciadores da palavra de Deus. Não devemos esperar somente pelos padres, pelos bispos, pelos diáconos, pelas irmãs consagradas, pelas freiras, de serem responsáveis por anunciar a palavra de Deus. Se nós fazemos esse encontro verdadeiro com Cristo, se nós nos colocamos diante do Cristo e cremos que Ele é o nosso Salvador,
se nós fazemos essa experiência com Jesus, nós não conseguimos ficar inertes à graça de Deus. Nós não conseguimos ficar inertes às maravilhas que Deus faz na nossa vida. Nós somos chamados a sermos anunciadores da palavra de Deus. E como São Francisco gostava de dizer, evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. Não adianta eu falar tantas coisas bonitas, palavras bonitas que encantam, que emocionam, que faz as pessoas chorarem e ali se emocionarem, se a minha vida é uma contradição, é uma hipocrisia. Eu falo uma coisa para aqui, nas câmeras, mas na minha vida, no dia a dia, eu ajo totalmente diferente. Não, é o nosso testemunho de vida que vai tocar as pessoas e também fazer com que elas façam essa experiência da conversão. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ficar parados, inertes. O que Jesus disse é: ide, vá, saia do seu lugar, saia dessa preguiça, saia desse comodismo, saia dessa paralisia que o demônio coloca para que você não saia para evangelizar. Você é capaz. Como o evangelista São Marcos vai nos dizer, que os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Quando saímos em missão, não saímos sozinhos. É o Cristo que nos acompanha. É o Espírito Santo que nos capacita. Como bem está lá no Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é que fala através de nós. Por isso nós precisamos clamar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que nós possamos dar testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Nós, batizados, precisamos verdadeiramente deixar de lado o comodismo, colocar o pé na estrada, ser essa igreja de saída, a igreja missionária, assim como os discípulos saíram pelo mundo e tantas pessoas saem em missão, porque muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, muitas pessoas não fizeram essa experiência com Cristo, muitas pessoas não se converteram. E somos nós que somos chamados a anunciar essa boa nova, para que nós possamos verdadeiramente produzir os frutos que Jesus Cristo espera que cada um de nós produzamos. Que nós não sejamos como aquele que recebeu os talentos de Deus e foi e enterrou. Que nós possamos multiplicar cada vez mais as graças que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.